a música desse CD, qual a música que vocês mais gostam? Assim? Todas. Eu sou suspeita pra falar, eu gosto também. Todas as músicas? Todas. Tem uma a gente preferência, tem um carinho. assim, você fala, nossa, essa música, adoro cantar. Eu gosto de todas, mas uma música que eu gosto mesmo é Tô Com Raiva de Mim. Essa música é composição do Rick, que era Rick Renner, e Serginho Pinheiro, e tem mais um, Daniel? Carlos Randall. Carlos Randall, né? Agradecer eles aí, que essa música então eu vou querer ouvir agora. Foi forte. Olha, eu tô com a voz meio desencabelada, como diz na minha cidade. Porque o cara querendo infeccionar, mas vamos embora, vamos assim. Aí, a gente... O Rick vai estar no Vila, né, dia 10, dar uma homenagem. O Rick assiste o programa. Se eu soubesse ouvir meu coração, não teria te deixado ir. E quem sabe por essa paixão, brigar, chorar, me humilhar, pedir perdão. Se eu tivesse segurado a escutasse mais o que falasse, me contado, quem sabe até 3, se as palavras que eu botei pra fora guardasse, mas não eu fiquei lá no fundo, eu te magoei. Acabei com meu mundo. Tô com raiva de mim. Tô com raiva de tudo. O que eu fiz pra você não dá pra entender. Meu Deus, que absurdo. Tô com raiva de mim, tô perdendo o juízo. Chega de solidão, traz pro meu coração o perdão que eu preciso. Nossa, muito mesmo, assim, Quase não foi, mas... Foi. Isso precisa da garganta ruim, né? Hoje tá minha roupa, tá legal. Se você permitir, Sim. eu vou mandar um recado aqui pro secretário da Cultura de Votorantim, o Cleiton, e também pro Anderson Santos, secretário de Cultura de Sorocaba, porque a região lá tem uma veia sertaneja, violeira. Inclusive a gente acabou de ter em Votorantim a Violeira, né? Que reuniu todos os violeiros da região lá, tal, é um evento anual bastante importante. E deixar um recado para eles, para que convidem a dupla aqui. É isso aí. Aqui em Daniel vai estar participando das atividades lá também. Com certeza a gente vai levar esse recado lá para Obrigado pelo espaço. Convida nós lá, hein, rapaziada. Eu já toquei lá, mas faz muitos anos, eu era novo, mas com o Cristian e Daniel, eu tô com vontade de voltar. Vai. O Marcos é Obrigado, pertence aqui, ele vai levar vocês pra lá. Com certeza. Desde já a gente só tem a agradecer. Obrigado, Marcos. Valeu, obrigado a vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês, tá? Vou falar mais um pouquinho então com o Marcos. Marcos, como que funciona essa coleta e essa de reciclagem aí? Então, tá fumando, como que é? Tem um local adequado para colocar as bitucas? Pois é, Lúcia, na verdade o trabalho ele consiste numa parceria público-privada. Parceria pública onde a prefeitura ela aloca as caixas em locais públicos, nos próprios municipais, praças, nas secretarias, enfim, nos próprios municipais. E as empresas também podem adotar esse trabalho
colocando nos seus locais onde os funcionários fumam. Então, com a lei antifumo, foi restringido alguns locais para que esse público fume. Então, o que acontece? Algumas empresas distribuem nas suas áreas as caixas coletoras, ou simplesmente colocam em um determinado ponto onde essas pessoas vão fumar. Então, o que acontece? Ou a prefeitura ou as empresas contratam o trabalho do Apoiato Recicla, nós instalamos as caixas coletoras, nós fazemos a manutenção e higienização dessas caixas periodicamente, a coleta é efetuada semanalmente, nós armazenamos em nossos depósitos e depois nós encaminhamos para uma empresa parceira que vai processar esse lixo, né? Lembrar que a bituca de cigarro é um lixo não reciclável e ela vai continuar sendo não reciclável. O que vai acontecer nesse processo é que vai ser acelerado o processo de composição desse material e ele vai ser posteriormente descartado em adubos que são utilizados para paisagismo e recuperação de áreas degradadas. Ah, dá para usar. E a pessoa pode estar fazendo isso em casa também, essa reciclagem? Transformar em adubo, em fertilizante, ela mesma dissolvendo, o efeito é o mesmo? Não existe essa possibilidade. É óbvio que essa empresa, que a gente tem uma parceria, ela é uma empresa que tem todo um know-how para fazer esse trabalho, é uma empresa já de 40 anos no mercado, ela já trabalha com esse material há mais de 40 anos, né? Então, não existe a possibilidade de fazer esse trabalho, mesmo porque com a toxicidade que existe no cigarro, né, não é nem conveniente que as pessoas manuseiem esse tipo de material. Então essas bitucas elas vão ser processadas, elas vão ser misturadas com composto orgânico, resíduo vegetal, vai passar por um processo de compostagem por mais ou menos 40 a 50 dias. Esse material ele vai ser todo analisado para só depois ser descartado nos adubos que essa empresa produz. Ok. E tem imagem aí das caixinhas? Tem, Leite, pra gente? Ele vai mostrar as imagens, aí o pessoal conhecer como que é, como são, né, essas caixinhas aí. Então, essa caixa coletora, a ideia é que ela se torne também um mobiliário urbano, ela é sempre na cor verde, para que as pessoas assimilem e criem uma identificação com essa caixa, né? Como a gente falou aqui, a lei antifumo, ela não permite que as pessoas fumem em locais fechados, e elas saem para um local adequado e é exatamente onde essas caixas vão ser alocadas. Então ela tem uma identificação que é uma caixa coletora de bituca de cigarro, ela tem o local correto onde a pessoa coloca o cigarro, apaga e ela cai na caixa coletora. E vocês podem observar que na parte de cima da caixa ela tem um espaço para que se crie essa mídia educativa, então, e que se comunique com o cidadão. Então ali são colocadas informações do que a bituca provoca no meio ambiente, como a gente falou. Todo mundo sabe o que provoca na saúde. E essa questão do que provoca na saúde é uma questão individual. O cidadão já sabe e ele provoca o dano para ele. Ao fumar e ele descartar essa bituca no chão, ele está causando um dano que é coletivo, né? Então, a ideia é que nessas caixas a gente passe as informações do que isso provoca na água, o que provoca na terra, o que provoca na mata, enfim, e gradativamente levando essa informação e aquele ato dele descartar no chão, ele vai modificando para o ato de colocar na caixa, permitindo assim que seja coletado e seja dada uma destinação correta desse material. Que legal, tem que passar mesmo a informação primeiro, né, para as pessoas se conscientizarem de como é feito, como que vão usar, né, essa caixinha. Porque às vezes a gente pensa assim, você fala da reciclagem, estou fumando, acabou o cigarro, eu vou lá e jogo na caixinha. Não, né, você falou, vai ter um local, você vai apagar o cigarro primeiro, para depois jogar lá dentro desse reservatório, né? Exatamente. São diferentes, seriam duas caixinhas, uma para você apagar o cigarro, não, tem um local separado. Não, no orifício que tem na caixa, onde ele vai jogar o cigarro para ser coletado, ele tem uma chapa onde ele apaga o cigarro. Então na própria caixa ele apaga e descarta o cigarro na caixa. Se ele jogar aceso também não vai acontecer nada, porque a própria ausência do ar vai fazer com que essa bituca se apague tranquilamente. É importante dizer que as caixas têm pintura eletrostática, né, questão anti-chama, então não tem perigo nenhum. E o que é comum também estar disponibilizado nas cidades são as lixeiras abertas,
né? Que o cidadão joga não só bituca de cigarro, mas ele joga papel, joga plástico, ele joga uma série de coisas. Então o que acontece? O cidadão, ele acaba não jogando a bituca de cigarro nessas caixas com medo que pegue fogo. E a maioria dessas caixas são de plástico também, não são adequadas para esse material. Então o que acontece? Ele acaba descartando no chão. E com esse processo da lei antifumo, isso quintuplicou. E isso não significa que as pessoas são mal educadas. Existe inclusive um estudo que diz que a pessoa, quando ela está fumando em determinado local, quando ela acaba de fumar, ela olha para o lado esquerdo, ela olha para o lado direito e depois arremessa para o chão ou para o outro lado da rua. Então, o que identificou esse estudo? Que duas coisas. Ele está olhando para o lado direito e esquerdo procurando uma lixeira, ou então ele está verificando se não tem ninguém olhando para ele, para ver que ele vai jogar um lixo no chão. Né? Então, veja bem. E a questão do fumar, né, existem os estudos também que falam que de 17 a 27% da população brasileira fuma. Isso é um fato. E não adianta querer mascarar isso, entendeu? O ideal, realmente, por tudo que se sabe do malefício que provoca na saúde, é que as pessoas realmente parassem de fumar. Mas enquanto isso não acontece, pelo menos a gente pode preservar o ambiente que a gente vive, né? E contribuir significativamente. E é simples, e as pessoas colaboram. Nós temos já 10 meses de trabalho, nós iniciamos esse trabalho na cidade de Votorantim, e a gente lembra do primeiro mês que todo mundo falava: ah, mas o cidadão não vai jogar na caixa, ele joga no chão, ele não tem educação e tal. Muito pelo contrário, gente. As pessoas já demonstraram que são colaborativas. A lei antifumo prova isso. Hoje, 100% da população aderiu à questão antifumo. Não é verdade? A lei antifumo, ela veio para provar, certo, que as pessoas são colaborativas. E essa questão de que se você propicia uma condição para o cidadão, ele respeita e ele colabora. Então, quando eu falei da cidade de Votorantim, por exemplo, que foi o primeiro local que aderiu a esse trabalho, a empresa é lá, foi até lá. A Goiás Recicla em Votorantim. Então, veja bem, no primeiro mês nós colocamos 30 caixas coletoras e 70% dessas caixas estavam na avenida principal da cidade. Nós coletamos 6 quilos de bituca. Importante a população saber que 1 quilo de bituca de cigarro equivale a mais ou menos 2.500 bitucas de cigarro. Se nós coletamos 6.000, foram 15.000 bitucas coletadas no primeiro mês. Então, olha, a população já no primeiro mês, sem conhecer as caixas coletoras, sem saber do programa que a prefeitura estava implantando, ela já colocou 15.000 bitucas. Foram 15.000 bitucas a menos nos bueiros, provocando enchente, provocando contaminação e matando nossos peixes, né? No mês de junho, quando a gente fez o levantamento total no primeiro semestre, nós já estávamos coletando 15 quilos de bituca, com o mesmo número de caixas coletoras. Então isso significa, gente, que a pessoa, ela também modifica o hábito. O que precisa mesmo é a gente criar condições para que essas pessoas sejam colaborativas. Obviamente que associado a isso, tem que existir uma ampla campanha de conscientização, sim, não só para as pessoas pararem de fumar, mas para aqueles que fumam, que joguem o lixo no local adequado, ou seja, nas lixeiras apropriadas. Correto? Tem que ter esse trabalho mesmo, conscientização, né? Trabalho de educação. É isso que vai atingir o objetivo de vocês, né? Sem esse trabalho de conscientização também não tenha dúvida. Você vai ficar sem saber para que aquela caixinha ali. Não estou sabendo. E um outro detalhe desse programa, o que a gente vem observando, que a gente tem respondido quase que para o Brasil inteiro, a gente tem participado de muitos seminários, a gente tem feito palestras em escolas, em universidades, e o que vem valendo muito desse trabalho é o seguinte: quando nós iniciamos, quando foi colocado para nós essa proposta de fazer o trabalho com a questão ambiental das caixas coletoras, a proposta era vender caixas também. E nós acabamos verificando que tem 30 empresas no mercado que vendem lixeiras. Então, as lixeiras não são novidades no mercado, né? Porque sempre existiram. Quando nós começamos a conversar com vários secretários de meio ambiente de várias cidades, até para identificar como trabalhar com esse resíduo, eles falavam: as lixeiras não são apropriadas. Mas depois que eu colocar a lixeira, quem vai coletar esse lixo? Que fim eu vou dar para esse lixo? Que essa é a grande resposta que a gente tem que dar para o mercado. A gente está trabalhando um lixo pequeno, que não tem peso,
né? E que se a gente fosse trabalhar dentro da estrutura atual de coleta de lixo, né, nós não ganharíamos nem para pagar o combustível do carro ou das pessoas que vão fazer esse trabalho de coleta. Mas veja bem, existem possibilidades de fazer um trabalho em parceria com as prefeituras, em parceria com as empresas que podem inclusive patrocinar as caixas coletoras, uma parceria público-privada, né? Mas esse lixo é um lixo pequeno. Uma bituca de cigarro, ela pesa meia grama, 0,4, meia grama. Então é insignificante. E talvez seja por isso, inclusive, que as pessoas joguem no chão e nem se dê conta do que isso representa. E o que representa isso? Até começo do ano, nós sabíamos, segundo informações da indústria do tabaco, que a bituca de cigarro ela continha 4.700 substâncias tóxicas, né? No começo do ano, através de um estudo encomendado pelo governo brasileiro, nós estamos sabendo agora que são 6.600 substâncias tóxicas contidas numa bituca de cigarro. E vocês imaginem que dessas 6.600, 9 delas são cancerígenas. O mesmo malefício que provoca no nosso organismo é o malefício que provoca no peixe, na galinha, no pato, no marreco, porque eles pensam que é alimento, vão ciscar, vão comer e vai provocar o mesmo malefício. E lá na frente nós vamos fazer uso desse alimento. Então é bom alertar as pessoas para isso. Então esse processo de educação ambiental associado, ele é fundamental para que a gente possa levar essas informações às pessoas e cada vez mais, como está acontecendo na cidade de Votorantim, a gente leva isso para todas as regiões do país.